Boa tarde a toda a família Bugrina. Primeiramente, eu quero desejar a todos os torcedores do Guarani, que é a maior do interior, um feliz 2026. Esse é um ano muito importante para o Guarani Futebol Clube. É um ano de realmente uma reconstrução e é um ano da virada do Guarani. Então, nós acreditamos muito nisso e vamos dar continuidade às contratações. Hoje nós vamos apresentar 2 atletas muito importantes dentro do nosso contexto de jogo do Matheus, que é o Luca. Seja bem-vindo, Luca. Sucesso para você, meu irmão. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E o Pereira, Igor, seja bem-vindo ao Guarani Futebol Clube. Sucesso para você. Seja inserido dentro da nossa família bugrina. Igor, boa tarde, seja bem-vindo ao Guarani, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse como que foi esse acerto com o Guarani e que você falasse também a respeito desse ano bom que você fez em 2025, até porque quando o Náutico estava com a defesa menos vazada de todas as divisões, você fez parte dessa defesa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das suas características também. Primeiramente, boa tarde, né? Estou muito feliz de estar aqui, muito contente de vestir essa camisa, né? O gigante Guarani. O meu acerto foi muito rápido, né? Eu sempre tive essa vontade. Até no meio da Série C, saiu uma história que eu tinha assinado um pré-contrato, né? Com o Guarani. E até ali não tinha nada. Só que depois da temporada, meu empresário acabou falando com o Elano, com o Farley, e acabou dando tudo certo. Acho que foi questão de uma semana, a gente já acertou todas as bases e eu tive o prazer de estar aqui, né, e vestir essa camisa. E falando sobre a minha temporada passada, graças a Deus eu tive uma temporada abençoada. Eu pude jogar mais, pude ter mais oportunidades e aí eu mostrei meu potencial e graças a Deus eu fui muito bem nessa temporada. Igor, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho da sua passagem pelo Internacional nas categorias de base. Você conseguiu alguns títulos lá, né, do Campeonato Brasileiro, a Copinha, a Supercopa também no Sub-20. Como é que foi essa sua passagem por lá? Cara, ali foi a mudança da minha vida, né? Eu cheguei em 2019 lá e, graças a Deus, no ano que já começou, já fui campeão da Copinha. Passou mais 2 anos, fui campeão brasileiro, Supercopa e Gauchão, né? Ali foi um momento onde já estava no final da minha transição para o profissional, né? Onde pude aprender muito e também foi a minha estreia no profissional. O Internacional foi um clube onde me revelou para o cenário nacional, né? E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de vestir aquela camisa. Igor, tudo bem? Júlio Nascimento, GE. Globo. Você tem um prospecto desde o Inter, né, de ser um jogador muito versátil, então a contratação do Guarani é pensando também nesse encaixe que você vai ter com nomes consagrados na sua posição, né? Ralf, William Farias, como é que tem sido essa convivência e como que você acha que esse encaixe vai se dar dentro de campo? Cara, graças a Deus o Guarani formou um plantel muito bom de grandes atletas e grandes seres humanos, né? Não só dentro de campo, mas também fora dele. E está sendo um grande prazer trabalhar com o Ralf, com o William, que são jogadores mais experientes e tá podendo ali passar no dia a dia ali um pouquinho do que eles já viveram, né? E graças a Deus eu tô podendo pegar cada vez mais, né, a experiência um pouquinho deles aí. Tenho certeza que vai dar certo aí no Paulistão. Tudo bem, Igor? Eu estou lendo uma notícia aqui em relação ao fim da Série C do Hélio dos Anjos, que foi seu treinador do Náutico, né? Que na reta final ali do quadrangular você perdeu um pouquinho de espaço. E na visão do Hélio, ele falou que foi algo mais mental, uma questão mais pelo lado psicológico, pela pressão que Guarani e o Náutico também enfrentavam naquela questão, brigando por acesso. E a gente, conversando com o presidente nos últimos dias de 2025, falou o quanto é importante esse trabalho na questão mental do jogador. Foi esse mesmo problema que te fez perder algumas rodadas ali do quadrangular final da Série C do ano passado? E como é que você vê o trabalho desenvolvido aqui para a cabeça do jogador no Guarani? Primeiramente, eu queria agradecer também ao Hélio, né, que me deu as oportunidades, que quando ele chegou não estava jogando tanto, né? E ele, graças a Deus, me deu a oportunidade, eu pude ter uma sequência muito boa de jogos e até fui o melhor volante da primeira fase da Série C, né? E na reta final ali, eu acredito que não, que nem eu já tinha dado uma entrevista lá para um jornal lá de Pernambuco, né? Falando sobre a questão que ele disse no GE, né, que, tipo, tinha sido mental. Por quê? O que acontece? Nas 2 rodadas, a gente pegou o Guarani, né, que vinha da sequência de 15 jogos sem perder, e acabou perdendo lá de 2-0. Foi um baque, porque todo mundo esperava que a gente fosse chegar nos 3, 4 jogos e ia ganhar todos em seguida.
E a gente sabe, vocês que acompanham também vê que o quadrangular muda todas as coisas, né? Todos os times que acham que vai subir não sobe tão rápido como é, né? E aí a gente perdeu depois para a Ponte e uma hora ou outra ia ter que achar alguma coisa de errado que estava acontecendo no clube. E, infelizmente sobrou para mim e para o Marco Antônio, os dois volantes, né? Então eu acredito que foi mais isso. Acho que precisava ter um pouquinho de calma e analisar bem a situação para poder ter uma conclusão correta sobre o que aconteceu, né? Não foi só eu, mas todo o grupo sentiu as duas derrotas em seguida, né, no quadrangular. Igor, boa tarde, prazer, seja bem-vindo a Campinas. Matheus Aboradi, Rádio Central Campinas e TH mais Record. Queria te perguntar, a gente que acompanhou um pouco mais do seu futebol ao longo da última temporada, né? Era um dos adversários do Guarani na Série C, mas queria saber do Igor, aonde no meio de campo você prefere atuar? Para até o torcedor conhecer um pouco mais as características do volante Igor, ou até do meio-campista Igor Pereira. Aonde você se sente mais à vontade, em quais áreas você gosta de atuar? Como é que você se vê nesse time do técnico Matheus Costa para 2026? Então, eu prefiro jogar de segundo e de primeiro, né? As posições que eu mais jogo assim durante toda a minha carreira, né? E graças a Deus eu estou podendo fazer um grande trabalho aí na pré-temporada e tenho certeza que eu vou fazer um grande Paulistão e uma boa Série C aí, vocês vão poder me ver desempenhando um bom futebol. Volante, geralmente a gente pensa em marcação, né? Mas tem muitos lances que eu pude ver, seus lances, né? Você chegando à frente, você fazendo gols. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa característica sua de chegar à frente também e desses treinamentos aqui no Guarani, porque a gente não pôde acompanhar todos, mas pelo que a gente sabe, você tem sido muito elogiado. E o que o técnico Matheus Costa vem passando para você? Acredito que eu não conhecia o Matheus antes de chegar aqui, né? E graças a Deus, essas últimas 2 semanas que eu estou trabalhando com ele aí, últimas 3 semanas mais ou menos, ele está me dando liberdade, me dando a oportunidade de chegar mais à frente, de poder pisar na área, né? E o jogador, acho que cada vez mais que você se sente confiante, que o treinador ali está te incentivando, está te motivando, eu acho que você se sente mais leve e mais solto para fazer as coisas que ele está pedindo. E eu sempre tive essa característica, né? De chegar na área, de arrancar, de fazer gols assim de muito longe, né? Trazendo a bola desde lá de trás da área. Então eu tô muito feliz com a oportunidade de estar aqui e tenho certeza que eu vou fazer um grande ano aqui no Guarani. Ô Igor, você viveu muito tempo de Inter, né? Que tem uma estrutura, uma das melhores do Brasil, acho que você concorda com isso. O Guarani tem feito investimentos não apenas na parte do departamento de futebol, né? O Farney fala muito sobre a parte estrutural também e o quanto isso é importante. Como você acha que isso pesa, ainda mais próximo de um campeonato paulista que é muito difícil, pensando também na Série C? O que você pode falar da estrutura do Guarani e como você avaliou quando chegou aqui no clube? Então, né? Como eu vim do Náutico, no Náutico lá as estruturas não eram tão boas igual é aqui. Eu até cheguei e estranhei, né? Tipo assim, totalmente diferente como que é aqui. Como aqui é bem estruturado, todos os departamentos ali de fisioterapia, a preparação física, todo o staff que eu também vi que foi renovado, né, para esse ano. Acho que o presidente, o Farney, mudou tudo isso. Eu falei um pouquinho com o Elano também. Ele falou sobre isso também, que foi necessário também fazer essas mudanças. E como a gente vai ter, se eu não me engano, 4 jogos seguidos aí, vai ser muito intenso esse começo de temporada. E é sempre importante ter uma boa recuperação, ter um bom recovery para poder, cada jogo, você dar o seu máximo, né? E eu acho que o Guarani está muito bem nessa situação. Ô Igor, você citou da passagem no Internacional, mas eu estou aqui com a tua ficha na mão, Gentil do Ouro, sua cidade natal, né? E aí aqui consta que você passou pelo Velo e pelo Rio Claro antes de chegar aí nesse período de glória que você destacou do Internacional. Como é que foi esse começo, saindo lá da Bahia, vindo aqui para Rio Claro, atravessando aí até chegar no Inter, onde você disse anteriormente que foi o clube onde te deu a oportunidade de estrear como profissional? Eu sempre vejo a minha história, né? Tipo, eu fico sempre relembrando que tudo foi as mãos de Deus, né? Sair de uma cidade de Gentil do Ouro, que é 9 horas de ônibus até Salvador, não é fácil, né? Eu tive muitas dificuldades no começo, até quando eu estava com 15 para 16 anos, eu já tinha desistido do futebol. Achava que não dava mais, porque eu nunca tinha feito um teste, nunca tinha feito nada, né? Acho que com 15 anos eu vim jogar no primeiro gramado, assim. E aí, um dia eu estava eu e meu amigo, assim, no campo, e ele falou bem assim, domingo você vai? Eu falei, mano, não vou, não estou treinando mais, eu estou pensando em fazer faculdade, quando eu terminar da escola, fazer faculdade. Vim morar em São Paulo e fazer faculdade e mandar dinheiro para minha mãe. Eu já pensava nisso, né? Ele falou, não, pô, tu tem que ir, tu tem que fazer esse teste. Aí eu fui, fiz o teste, não deu 5 minutos, o cara me tirou.
e falou que ia me trazer para São Paulo para jogar um torneio. E aí, só que no domingo, a gente fez o teste e na quinta tinha que viajar, né? E tinha que pagar R$850. Só que minha mãe não trabalhava e meu pai estava aqui na Bahia. E aí eu falei, não tem condições, minha mãe não trabalha, não tem como eu ter esse dinheiro. E um rapaz chamado Carlinhos, ele arrumou um empresário e ele pagou minha passagem. Foi 46 meninos de Pernambuco, né? Que minha mãe mora em Pernambuco. E quando chegou lá, não deu 2 jogos, o meu empresário que está comigo até hoje me olhou e falou que eu não voltava mais. Aí ali me bateu um medo, né? Eu não queria ficar longe do meu pai e da minha mãe. Eu falei, caraca, e agora? E aí eu peguei e fiquei. Mas lá era uma escolinha, lá em Lins, né? E meu empresário, ele acabou vindo aqui pro Velo Clube. Foi meu primeiro clube e a gente vai se enfrentar. Eu tava até pensando hoje, cara. Depois de quase 8 anos, eu vou voltar pelo aquele estádio e rever tudo. Na época eu não imaginava que eu iria virar realmente um jogador profissional, que eu ia viver tudo que eu vivi, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, porque todo lugar que eu passo eu sou vencedor. No Inter eu conquistei vários títulos. No Pouso Alegre, há 2 anos atrás, a gente subiu da D para C. No Náutico agora a gente subiu para C. E eu tenho certeza que esse ano a gente vai conquistar também um acesso aqui com o Guarani. Ô Igor, você deu um relato muito bacana, principalmente sobre a parte mental dos jogadores na fase decisiva da Série C. Você deixa um Náutico que começou a temporada passada pressionado pelo acesso, muitos anos na terceira divisão, e chega um Guarani também com essa questão de tentar voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. O que você entende que o Náutico fez no ano passado de diferente para conseguir esse sucesso e a classificação à Série B? Quais são os pilares que você entende que hoje são necessários, que o Guarani já está implementando, e o que falta ser feito ainda para o Guarani também conseguir esse sucesso dentro de campo? Bom, no Náutico ia fazer o 3º ano, 3 anos, né, na Série C. Acho que eu fiquei 2 lá, né? A gente entendeu o que era a divisão, né? Porque não adianta você achar que vai subir de todo jeito porque é o Náutico ou porque é o Guarani. Existe, cada divisão tem seu jeito de jogar, né? E na Série C esse ano o que a gente entendeu é que a gente não podia tomar tantos gols. Porque a maioria dos jogos que acontecem na Série C, quem sai ganhando é quem vence. Não tem, é difícil ter virada, né, na Série C. Então a gente entendeu isso, começamos a fazer uma boa defesa e um bom ataque, né? A gente chegava lá, conseguia conquistar as vitórias, principalmente em casa. É muito importante você fazer o resultado em casa, porque quando chega fora, os clubes também estão precisando de vitória e se sabe como é que é, né? Só um turno e tudo passa muito rápido. Luca, boa tarde, seja bem-vindo ao Guarani. Eu queria que você falasse sobre esse acerto com o Guarani, até porque os seus melhores números na carreira, e não tem como esconder, foram pelo principal rival, e você se deu muito bem em Campinas. Como que foi a hora que o Guarani te procurou, o acerto, e como que vai ser agora vestir a camisa do Guarani e tentar conquistar a torcida do Guarani? Cara, essa questão é simples, né? Tem que, dentro de campo, tem que dar a vida. E, como eu falei desde a primeira conversa que eu tive com o Farney, eu vou procurar sempre dar a vida dentro de campo para poder dar alegria novamente, né? Para essa rapaziada aí, até que veio recepcionar aí também, então agradeço. E sobre o acerto, cara, realmente eu recebi algumas situações, mas dentre elas foi o que eu vi com bons olhos, porque fizeram um grande elenco, né? O projeto também que me foi apresentado, ele me deixou muito contente de estar aqui. E é isso, cara. Dentre as opções que eu não vou mentir para você que eu tinha, foi a que eu vi que eu tenho um potencial de conquistar. Então, e eu vim aqui para isso, para conquistar, para colocar o Guarani na Série B do Brasileiro. Nós temos 2 objetivos aí. O Campeonato Paulista primeiro, né, obviamente, mas o Campeonato da Série C a gente vai entrar com muita vontade para dar alegria novamente, para colocar o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Luca, gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência mais recente no Novo Horizontino. A gente sabe que a Série B também é um campeonato muito complicado e o Novo Horizontino, nas 2 oportunidades, brigou pelo acesso. Queria que você falasse um pouco dessa experiência.
Cara, foram 2 anos, né? Bastante proveitosos para mim. Grandes coisas que a gente viveu ali. É difícil um clube, né, como o Novo Horizontino tá, né, brigando com tantas grandes forças que tinham na Série B. Mas pelo grande trabalho também, né, vale ressaltar, o pessoal faz um grande trabalho lá, muito, muito bem organizado. E o grupo de jogadores também entendeu o que precisaria para tentar o acesso. Não conseguimos, mas eu levo de muito bons olhos, né, tudo que a gente conquistou. Assim, batemos na trave 2 vezes, mas é coisa do futebol, difícil a gente falar o que estava certo, o que estava errado, mas eu acredito que foi um grande trabalho. Obviamente, o ano passado foi um ano difícil para mim, mas é coisa coisa do futebol, e a gente está aí para colocar as coisas no trilho novamente. Ô, Luca, você faz parte de uma geração muito campeã pelo Corinthians, passou pelo Cruzeiro, teve muito sucesso em diversos clubes do Brasil, e agora chega no Guarani num ano de afirmação do clube, né? Inclusive onde o clube faz um movimento acima do histórico, né? Muitos investimentos de jogadores consagrados. Você tem dimensão da responsabilidade do Luca como talvez a principal contratação para esse ano do Guarani? Com certeza eu tenho. Eu entendo completamente, né, toda essa movimentação aí, por tudo que eu vivi no passado, né? Mas, cara, eu entendo completamente, e como eu falei, iniciei a coletiva dizendo que darei a minha vida para dar alegria a todos eles aí. Sei que talvez esse discurso ele seja um pouco clichê, né, dos jogadores aí, costumam dizer, mas é o que hoje eu estou aqui para isso, para fazer gol, preciso fazer gol, eu preciso ser participativo, preciso estar dentro do contexto. Então, eu vindo para cá, eu totalmente estou aqui para fazer isso. Então, estou totalmente incluído, e eu vejo que todo mundo também espera muito de mim, e eu vou me preparar o melhor possível, fisicamente e mentalmente, para que eu possa conseguir superar as expectativas que tem em cima de mim. Ô, Luca, tudo bem? Antônio Luca, da CBN. Com 35 anos no futebol, é até curioso a gente falar de recomeço, né? Mas é algo que a gente pode colocar nessa tua vinda aqui para o Guarani, porque no Novo Horizontino, o Donatão veio aqui e falou que todos os atletas que atuaram lá nas 2 últimas temporadas, principalmente em 2024, não foi um período muito fácil por conta do que vocês viveram. Ele citou o William Farias, você na época ainda não estava contratado, mas fez parte daquele time que foi líder da Série B e na última rodada, na única rodada que ficou fora do G4, não subiu. E o Donatão falou em recomeço, também é um cara que já está aí na casa dos 30, 35 anos. Essa é a palavra que a gente pode usar para o Luca aqui no Guarani nas últimas 2 temporadas, até depois que você deixou a Ponte indo por uma experiência internacional? Cara, não sei se seria a palavra certa, assim, até porque altos e baixos no futebol ele pode acontecer. Dificilmente um atleta profissional ele vai conseguir se manter, né, muitos anos assim, sempre jogando bem. E eu realmente, como você falou, eu venho de um ano não tão bom, mas em nenhum momento eu fiquei de fora de treinamento ou de alguma coisa. Eu sempre estava treinando, tentando me preparar o melhor possível, e por opções de treinadores acaba ele escolhendo outras pessoas, acaba sendo absolutamente normal. Mas, assim, a oportunidade que me foi dada aqui, eu acredito que possa acontecer coisas boas. Tanto é que eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para conquistar, eu vim aqui para colocar o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Luca, boa tarde. A gente viu nas redes sociais o seu nome em relação a contratações, foi um dos mais falados, e a gente já esperava por isso, né? Até pelo seu histórico em Campinas. Eu queria te perguntar, porque na visão do torcedor, é claro que envolve a paixão, né? Muitas das vezes não fala com a razão. Você é um atleta profissional,
Mas eu queria te perguntar, e até curiosidade da própria torcida em relação à imprensa também. Quando você recebe a proposta, foi uma surpresa? Até pelo seu histórico na Ponte, foi uma surpresa receber a proposta do Guarani para jogar, para voltar para Campinas? Como que você recebeu isso? Você até falou que teve outras propostas na mesa. Se você ficou com o pé atrás por conta desse histórico em Campinas, ou se você acertou, se isso não tem nada a ver em relação ao seu futuro no futebol? A gente sabe que o torcedor ele é apaixonado, né? Em alguns momentos acaba passando um pouco dos limites, né? Mas a gente tem que saber lidar com a situação. Eu entendo completamente, né? Talvez eu não consiga deixar todos felizes, mas foi uma decisão pessoal minha, um desafio na minha carreira. Eu nunca vivi esse tipo de situação, e quando eu sentei com a minha esposa para tomar a decisão, foi uma das coisas que eu falei. Estou com 35 anos e vou viver um momento diferente, né, da minha carreira. E eu topei, eu aceitei, porque quando eu vi o elenco que estava sendo formado, eu vi que eu teria chance de conquistar, entendeu? Eu quero conquistar, eu preciso conquistar, e eu estou aqui para isso. Por mais difícil que seja agradar a todos, eu entendo também completamente. Entendo também que às vezes passa um pouco do limite, mas em nenhum momento, né, como eu falei também antes ali com o pessoal, com o presidente, eu não tenho nenhum histórico de desrespeito com ninguém, em nenhum dos lados, em nenhum lugar que eu fui. Então eu vou manter essa minha postura, mas dentro de campo eu costumo ser um pouco mais enérgico, né? E o torcedor vai me conhecer mais aí quando eu estiver dentro de campo. E é isso, cara. Vamos colocar em prática agora, né? Porque a gente se prepara, a gente faz tudo certinho aí na pré-temporada, a gente está fazendo. Mas o jogo, ele diz muito, né? A gente precisa começar com o pé direito já para atrair todo mundo, trazer o torcedor para o nosso lado, porque sem eles fica muito mais difícil. Ô Luca, como que você viu de fora até agora a importância da camisa do Guarani, que é algo que até nesses últimos anos os jogadores que vestiram não sentiram a importância da camisa e também o peso da torcida? Eu acho que isso foi fundamental, uma das coisas fundamentais para o Guarani não conquistar o acesso no ano passado. E uma outra situação, hoje em dia você se sente melhor jogando com um centroavante, saindo mais da área, revezando hora com Mirandinha? Como que você se sente melhor? A camisa do Guarani, ela é pesada, né, cara? Não é fácil você vestir ela. Você tem que estar muito bem preparado. Eu não digo nem fisicamente, porque fisicamente a gente treina ali arduamente todos os dias, né? Mas eu acredito que o mental, ele sobressai nessa situação, né? E graças a Deus, eu pude vestir grandes outras camisas pesadas também. Entre aspas, talvez eu possa lidar um pouco melhor com esse tipo de situação. Porque nós somos seres humanos, né? Acaba acontecendo algumas situações, pode acontecer coisas que a gente não queira, né? Mas é isso, a gente tem que se preparar, porque essa camisa ela é muito pesada, ela tem um histórico aí, né? Se a gente for falar aí, a gente fica aqui um tempão. Então, cara, vamos nos preparar, fazer esse Campeonato Paulista aí, iniciar já esse primeiro jogo em casa, já vencer, para trazer o torcedor, para inflamar aí, para ajudar a gente. E sobre questão de posicionamento, eu venho jogando já há alguns anos ali de camisa 9, de centroavante, mas me movimentando bem, não sou um cara muito parado, não sou aquele cara mais de ficar parado. Então, é isso, eu venho, acho que desde 2021, sempre jogando por dentro, mas a minha vida inteira foi jogando pelos lados, né? E tô à disposição também. Eu quero poder ajudar, né? O Matheus foi um cara muito transparente comigo, então pessoas assim, pessoas do bem assim, a gente tem que trazer pra gente,
procurar ajudar também. Luca, na primeira resposta que você teve à minha pergunta, você falou que ano passado foi um ano muito difícil. Você teve que passar por uma cirurgia no joelho, né, no ano passado. Às vezes a gente só vê a notícia, assim, que o jogador teve que passar por uma cirurgia e não sabe o que está passando pessoalmente com ele. Eu queria que você contasse como é que foi esse tempo. A gente sempre fala que é complicado. Não, cara, eu não queria nem muito falar sobre isso, porque não foi nem lesão, foi um problema familiar, né? A minha lesão foi no final de novembro de 2024 e eu recuperei totalmente. Foi um problema familiar, eu acabei perdendo meu pai, assim, repentinamente, e foi isso. Tipo, eu era um cara totalmente ativo, fazia tudo e só isso. Eu não queria muito entrar em detalhes, porque é uma coisa pessoal minha. Ô, Luca, você reencontra ex-colegas aqui no Guarani, né? Ralf, Kaique França, acho que vocês viveram períodos ali juntos no Corinthians. Sim. E você foi um dos primeiros reforços a chegar no Guarani. Você, durante esse processo de montagem, chegou a ter algum contato com esses jogadores quando eles estavam negociando? Ou chegou a perguntar para alguns jogadores que já estavam aqui? Eu também queria a mesma pergunta que eu fiz para o Igor, sobre a estrutura, já que você viveu estrutura de vários clubes do Brasil. Qual que foi a sua impressão da estrutura do Guarani nesse sentido também? Muito boa. Dá totais condições para nós profissionais trabalhar. Não tenho nada que reclamar ou falar algo, não. Tudo que eu vi aqui, nós temos totais condições de fazer o nosso trabalho, de nos preparar da melhor maneira possível. E sobre o contato, eu sou muito amigo do Donato, do William, foram pessoas que eu trabalhei 2 anos, tivemos 2 anos juntos ali, nós acabamos criando um laço de amizade muito bom, né? Eu conheço muito bem, conheço a família deles. E quando teve o primeiro contato, o William me ligou, o Donato me ligou, a gente pôde passar informações. E o mundo da bola é assim, né, cara? Quando acontecem situações, você quer buscar, né, informações para saber como que tá, e todas as informações que eu tive foram muito boas, e agora já estou aí há 10 dias aí, né, com o pessoal, e dá para ver que tudo que me foi passado realmente tá tudo da forma que me falaram, tudo correto e tudo certo. Agora precisamos vencer, cara. Precisamos vencer, é isso que a gente tem que fazer. Ô, Luca, é claro que o principal objetivo do Guarani na temporada é o acesso, né, da C para B, para voltar à segunda divisão do futebol brasileiro, só que antes tem um Campeonato Paulista totalmente reformulado, né, e você é um cara experiente na competição, se não me engano, você vai para a 6ª participação em Campeonato Paulista. O que você pode falar desse torneio, se já tem algo trabalhado em relação aos perigos de um campeonato tão curto como esse, já que você já vivenciou várias situações, brigando em cima, meio de tabela, embaixo e tudo mais? Cara, esse campeonato ele é muito traiçoeiro, né, cara? Porque ele não te dá tempo de respirar. Você joga sábado, depois terça ou quarta já joga de novo. Já tem que recompor as forças para jogar de novo, e é só jogo complicado, jogo difícil. Então a gente tem que estar atento a todos os detalhes. Todo jogo ele acaba sendo, né, uma decisão, acaba sendo um jogo mais nervoso, até pelo número de jogos. Esse ano ele é menor, menos ainda, né? Então a gente tem que estar atento a todo momento. Eu sei que eu falei aqui que é o objetivo do Campeonato Brasileiro da Série C, mas posso até ter me equivocado, mas é que assim, isso nada tira da minha cabeça que nós temos condições de subir, né? Mas esse Campeonato Paulista ele é muito importante para a gente ganhar confiança, para a gente ter o apoio do nosso torcedor, porque o ano ele é longo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Campeonato Paulista nós vamos fazer uma grande campanha e vamos jogo a jogo, né? Não podemos prever nada. Então a gente tem que, todo jogo, fazer com que ele seja o mais difícil possível e dar a nossa vida para que a gente consiga, né, o primeiro objetivo, que é a classificação. E depois a gente vê o que vai acontecer, né?
Ô, Luca, a gente está vendo bastante nessa janela de transferências o Guarani mesclando muito, contratando jogadores experientes, mas trazendo também os jogadores mais jovens assim. Eu queria te perguntar também em relação à sua própria carreira, né? Dispensa apresentações, passou por grandes clubes do futebol brasileiro e até passou fora do país. Você até falou em uma das respostas sobre um novo desafio. Aos 35 anos, depois de tudo que você passou na sua carreira, ainda dá aquele frio na barriga de começar uma nova etapa na sua vida. Eu queria te perguntar como é que você está vivenciando tudo isso, reencontrando uma importância, porque hoje o Guarani e o torcedor colocam muita expectativa no seu nome, no seu futebol. Como é que você está entendendo e trabalhando tudo isso nessa nova etapa da sua carreira? Muito, cara. Eu acho que a partir do momento que você não tem essa sensação, acho que chegou a hora de sentar ali no sofá e começar a só assistir. Então eu tô com aquela ansiedade boa, né, de estrear, de começar bem. Então, cara, eu tô muito contente com tudo isso, né? Antes do acerto, né, eu fiquei muito, muito feliz, assim, mas depois que eu cheguei, me deixa, a esperança, ela tá muito mais ativa comigo, né, por ver os treinamentos, por ver a preparação de todo mundo, né, ver a rapaziada mais nova aí, com sangue nos olhos para poder ajudar, né, porque essa mescla, ela é muito importante, né, cara. A gente vê aí os rapaziada mais nova aí com muito vigor, né, e se preparando, né, então isso é muito bom. Então, aí nós, né, mais experientes aí, ter que ajudar eles também, isso é muito importante para a gente. E essa mescla aí tem tudo para dar certo. Show.